trabalhei, conquistei, sou médico. Meu irmão, você é crente? Você é crente? Crê na palavra? Gênesis 1, verso 1 diz, e Deus criou os céus e a terra. Deixa eu ajudar você. Depois que Deus deu start, tudo que passa a existir é dele. Seu pulmão foi emprestado. O ar que você respira foi emprestado para você. É dele. É dele. Tem dono. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E como eu disse ontem, eu quero tratar com você um assunto que foi tratado comigo primeiro. E se eu pudesse dar um título, o título seria Pobreza é Emocional. Na lógica do que eu tentei construir ontem, conectando identidade, novo nascimento, realidade da nova criação, eu queria que você visse alguns passos de fé. Então, por exemplo, o que a gente chama de realidade da nova criação, a gente pode chamar de identidade, que é a nossa nova personalidade, ou o nosso novo perfil, a nossa nova existência agora em Jesus Cristo. Depois da identidade vem a herança. O que foi proposto para mim, para você, na obra de Jesus Cristo. Eu construo da seguinte maneira: Jesus Cristo foi para a cruz para devolver para mim tudo aquilo que eu seria se Adão jamais tivesse pecado. Se o pecado não existisse, eu seria uma outra pessoa. Por isso que eu disse ontem, Jesus não foi para a cruz para fazer uma maquiagem. Jesus foi para a cruz para resolver o problema. Depois da herança, aperta o cinto, vem o juízo. Virá o juízo. Que é algo que a gente vem conversando desde ontem, está fora de moda. Tem a frase de um teólogo, e eu quero que você tenha maturidade para entender isso. O teólogo disse, eu tenho uma boa notícia, Jesus Cristo está voltando. Eu tenho uma péssima notícia, ele está muito bravo. Então, não é o fato que Jesus Cristo nos perdoou pelo mandato de Deus Pai, que Deus, o Pai, está resolvido com a questão do pecado, porque o pecado é a única persona poderosa na existência que desconfigurou o que Jesus Cristo, o que Deus disse que era bom. Você entende isso? Que nem o diabo, Martinho Lutero disse, até o diabo é o diabo de Deus. Deus não tem inimigo. Se Deus está irado com a força oposta a ele que desconfigurou você, o objeto do amor dele. Ele criou você para a glória dele. Ele criou você para adorá-lo. O pastor Humberto falou algo no almoço antes de ontem, ou foi ontem, que eu falei, nossa, é isso. Deus não está no céu para nós, nós estamos na terra para Deus. Existimos para Deus. Existimos para a glória de Deus. Mas aquele testemunho que Deus tem ao teu respeito, em Gênesis 1, foi subvertido pelo poder do pecado. O pecado é tão poderoso, e aqui eu não quero exaltá-lo, ok? Que Jesus Cristo, Paulo, disse aos romanos que em Jesus o corpo do pecado é desfeito. Você já refletiu nesse versículo? O apóstolo Paulo está dizendo que o pecado é uma persona. Ele não é só um hábito, ele não é uma atitude, ele pode virar uma estrutura que se apodera do teu ser. Aí você passa a não mais cometer pecado, você passa a ser a personificação do pecado, e isso ganha dimensões catastróficas quando a prática voluntária do pecado se torna iniquidade, que é a personalidade, a deformidade total da tua personalidade. Onde a pessoa tem que contar a 50ª mentira para poder esconder a primeira que contou. Isso já não é mais pecado, isso é iniquidade.
Então, quando Jesus Cristo voltar, ele não vai voltar num testemunho de amor, ele vai voltar com um veredito. O que você fez com aquilo que não é seu? Graças a Deus que meu pastor em Brasília entendeu. Eu preguei e disse que eu tenho muito medo. Que é uma palavra que nós da fé não fazemos uso constante da palavra medo, porque entendemos o caráter de Deus, que é um caráter bom. Mas quando ele voltar, ele não voltará sugerindo a graça, o amor, o perdão e a bondade. Não que... Qual é o nosso problema? Nós achamos que quando um Deus exerce um atributo dele, ele está esvaziando todos os outros atributos. Então, Deus nos amando, ele ainda continua irado contra o pecado. Não esvaziou a ira dele. Olha o que Jesus Cristo disse. Aquele que se manter rebelde ao Filho de Deus, sobre ele ainda repousa a ira de Deus. João foi o discípulo mais íntimo de Jesus, você lembra? O que aconteceu com João quando teve uma visão total de Jesus em Pátimos? Quando você é íntimo de alguém, você conhece a silhueta, a sombra. Eu que, nordestino, ando meio balançando, quem me ama vê, tá vendo lá o tatuado. Ok? Mas João diz que quando teve a visão de Jesus em Pátima, ele disse: que ser é esse? Parece homem, mas não é totalmente homem. É como se Jesus... Deixa eu entender essa figura de linguagem. Jesus, em sua humanidade, é só uma amostra grátis de Deus. Paulo disse isso. Jesus é Deus esvaziado. Porque se Jesus fosse Deus, ele é Deus totalmente em sua natureza, mas ele não é Deus totalmente em sua manifestação. Assim como nós, ele passa a depender do Pai. Então, ele é um amostra grátis de Deus. Em Pátimos, Jesus não era uma amostra grátis de Deus, era Deus totalmente. O que aconteceu com João? Cair como morto, fique quieto, fique lá. Eu choro quando eu leio aquela passagem. Toda vez que eu vou avaliar o meu medo de Deus, pode chamar medo, pode chamar temor, pode chamar reverência, pode chamar como você quiser. Quando eu me vejo autônomo, vou mudar de cidade. Eu posso administrar minha agenda itinerante como eu quiser. Compro carro, compro casa, o que eu faço? E é falta de temor, porque a palavra de Deus diz, se ele quiser, macho, você fará isso ou aquilo. Você tem dono. Aí eu vou lá para Apocalipse, para chorar. A sua voz é como um som de muitas águas. Você já foi perto de uma catarata para entender o que está sendo dito? Aí ele diz, os seus olhos são como chamas de fogo. Eu tenho medo. Positivo, tá bom? Não é medo negativo, é medo positivo. É tanto amor, é tanta paixão, é tanto temor, é tanto impacto que essa palavra gera em mim. Eu amo tanto essa mensagem que eu não posso chegar diante dele dizendo, eu te amo. E ele perguntar para mim, o básico. E qual é o básico? Cadê a Keila? Aí eu respondo na minha imaturidade. O que a Keila tem a ver com o meu amor por ti? Se tu me ama, tu sabe que eu fui para a cruz por amor a Keila. E a Keila, eu mandei você amar o próximo. E a Keila é o próximo mais próximo de ti. Ela habitou contigo e dormiu na tua cama 50, 60, 70 anos da tua vida. Cadê ela? É para ter medo ou não? Por que eu quero ser um marido melhor? Porque ela merece? Não, porque ela já tem dono. E eu sou mordomo daquilo que Deus é dono. Porque a gente só pensa mordomia com as finanças. Mas nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus criou. É a metáfora do Batman. Você é no máximo o Alfred, o mordomo dele.
dirige o carro, acessa a conta bancária, mora na mesma casa, tira a onda de herói, mas sabe a identidade secreta do herói, mas no final de tudo você não é esse herói. O herói é ele, a glória é dele. Então eu quero usar isso como essa introdução a esse espaço. Eu preciso descobrir quem eu sou em Cristo Jesus. Ok? Depois que eu entendo quem eu sou, eu passo a entender a minha herança. O que me foi dado gratuitamente no amado. Mas depois que eu receber, começar a viver a altura da minha herança, eu tenho que me preparar para o dia que eu verei aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Pastor, o que isso tem a ver com pobreza emocional? O dinheiro só virá quando você descobrir por que ele tem que vir. A visão é o trilho da provisão. Deus não dá dinheiro para menino, nenhum pai dá dinheiro para menino. Quem não entende identidade, herança e juízo não está pronto para prosperar, porque nada é nosso. Trabalhei, conquistei, sou médico. Meu irmão, você é crente? Você é crente? Crê na palavra? Gênesis 1, verso 1 diz, e Deus criou os céus e a terra. Deixa eu ajudar você. Depois que Deus deu start, tudo que passa a existir é dele. Seu pulmão foi emprestado. O ar que você respira foi emprestado para você. É dele. É dele. Tem dono. Só está pronto para prosperar quem entender isso. Ah, mas pastor Anderson, eu conheço gente próspera que não teme a Deus. Não confunda. Deixa eu ajudar você. Pobreza não é aquilo que você não tem. Pobreza é como você existe. Prosperidade não é aquilo que você tem. Prosperidade é como você existe. É como você é ou quem você é por dentro. Dinheiro é só o que está na sua conta bancária. Prosperidade é aquilo que passa a habitar todas as áreas da sua vida. Então você conhece gente que tem dinheiro, mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade, que envolve dinheiro, mas é o nosso caráter em Cristo. Eu encontrei uma definição, cavei, e achei uma definição extraordinária para a prosperidade. Aquilo que está em constante progresso. Aquilo que está em constante progresso. Aquilo que está progredindo cada vez mais. Eu falei, olha aqui, o crente. É o que a gente chama de já e ainda não na teologia. Qual é o já? Você é santo, você sabe disso, né? Aí você pergunta, por que isso aqui ainda não está resolvido na minha vida? Porque o ainda não é a resposta que você dá ao já de Deus. Ele fez e não vai fazer de novo, já. O ainda não, você tem que andar até aquele lugar na qual Deus dá um testemunho ao teu respeito. Ninguém aqui duvida de salvação, e salvação é a coisa mais difícil de se crer, porque está escrito que é dom. O mais fácil é a gente não crer. E o que é o mais fácil? Que Deus pode salvar qualquer coisa na nossa vida. Camarada crê que é salvo, mas não crê que Deus salva o casamento dele, temperamento dele, o dinheiro dele. Então, prosperidade financeira tem a ver com juízo. E eu quero transferir isso para você. Ok. 3 minutos, viu? Quatro minutos. Eu não ouvi aí, o que foi? Sabe qual é o nosso problema? Talvez é o problema que você está enfrentando.
para aquilo que você não reconhece como um problema, Deus não se apresenta como uma solução. Por isso que o interesse da maioria da igreja evangélica é vida eterna. Porque qualquer assunto é administrado com timidez. Não, o dinheiro não é um assunto da cruz. Não, meu casamento não tem nada a ver com a obra de Jesus. Jesus veio para salvar o pecador para a vida eterna. Então, se para você não é um problema, para Deus também não vai ser. Deus só está interessado naquilo que você reconhece como um problema. Ser gente boa, ama a Deus, Deus te ama, está salvo, mas vai viver atribuladinho até Jesus voltar. Vai chegar na porta da cidade santa, assim, arrastando, sangrando. Acho que foi o pastor Joselito que disse, rapaz, enxugar dos olhos toda lágrima, não é quando o crente chegar na Nova Jerusalém, descobrir que Deus tinha uma porta de herança para cada crente e não viveu, aí vai chorar, ele diz, não adianta mais não, era lá para baixo. Porque, irmão, isso pode chocar, mas é verdade. Nem a Bíblia, como livro doutrinário, é eterno para nós. Os dons não são. As manifestações do Espírito não são. Você vai dizimar na nova cidade? Vai? Você não vai nem ter que amar, porque você tem que amar, porque o amor está sendo devolvido a você progressivamente na atitude que você o pratica. Por exemplo, Adão não tinha que amar ninguém, porque o amor era o caráter de Adão, assim como era o caráter de Deus. Então vai chegar a hora que tudo vai se esvaziar. E a gente vai estar diante dele, sendo plenamente perfeitos, assim como ele é. Então olha que interessante. Por exemplo, dízimo, oferta, esmola, algumas igrejas primícias. Não, eu sou dizimista porque eu amo a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmão. Mas talvez também é por isso que você não está prosperando. Você não dizima só porque você ama e teme. Você dizima porque todos os princípios bíblicos de generosidade são mecanismos pelos quais os céus devolvem para você quem você seria se Adão não tivesse pecado. Então você vai dizimar, você tem que entender, você tem que pegar o dinheiro que não é dinheiro, é um ato de adoração, e você precisa transferir para esse dinheiro o seu entendimento. Eu dizimo porque eu amo, eu dizimo porque eu entendi, eu dizimo porque eu amo como Deus ama e amo quem Deus ama e sei que meu dinheiro vai estabelecer uma reação em cadeia, mas eu também dizimo porque eu entendo, reconheço e aceito que é uma maneira dos céus reprogramar a minha vida em perfeição. Eu creio e provo para você, querido, existe resposta para cada ato de obediência do crente. Olha só, um dia minha mãe me ligou, chorando, desesperada. Meu filho, meus cachorros estão morrendo, e eu dentro de mim. Eu acho que o mundo está tão ruim, eu já escrevi, já preguei sobre isso. O mundo virou de ponta cabeça, as pessoas não amam mais a imagem de Deus no semelhante. Os cartórios nunca lucraram tanto com divórcio, e os pet shops nunca enriqueceram tanto. Os animais foram elevados ao nível de filho. Pode ser só uma brincadeira. Se for, sei lá, uma brincadeira, um afeto. Mas eu pergunto, é? Cachorro não é filho. As pessoas hoje se odeiam. O amor está se esfriando. E as pessoas estão elegendo um animal ao nível divino. Um membro da família. E graças a Deus que eu não estou sozinho. O pastor Luciano ontem mandou a primeira lapada. É só um adendo, mas não era isso que eu queria dizer, não. O que é que eu estava dizendo antes disso? Minha mãe. Meus cachorros estão morrendo, eu dentro de mim. Cachorro. Deixa morrer, arruma outro. E vira lata ainda. Aí o Espírito Santo, bum! O que está escrito na palavra? Eu disse, honrai teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Eu tinha que dirigir 1 hora para encontrar ela. Entre no carro e vá. Aí eu falei, o carro novo, banco de couro, cachorro, ô Senhor da glória.
Aí eu dirigi 1 hora, fui lá na minha mãe, os cachorros, tudo ruim. Ela falou, pode botar na mala, não precisa ir dentro do carro. Eu falei, menos mal, aleluia. Não falei, né, mas pensei. Aí soquei os dois dentro do porta-mala. Dirigi mais 1 hora de volta, tinha um dono de veterinária que era da nossa igreja, cheguei lá, tal, ela chorando, o cara, R$700, pastor, para dar o remédio no cachorro. Eu ia dizer, deixe quieto, mas quando ele disse 700, ela já me deu um abraço. Obrigado, meu filho. Aí eu falei, não tem como escapar. Pastor, é no crédito ou no débito? No débito. Com a tristeza assim. Falei, meu Deus, minhas contas. Paguei. Aí botei o cachorro dentro, destruí meu porta-mala, levei. E ela, olha, minha filha, seu irmão pagou, os cachorros estão vivos, vão ficar tudo bem. Voltei. 30 minutos depois, primeira ligação. Pastor Anderson, eu estava aqui em casa, estou sentindo de Deus algo. Qual é a sua conta? Eu disse, minha conta é tal. Por quê? Não, daqui a pouco eu volto a ligar. 40 minutos depois, aí ligou outro e disse, Pastor Anderson, estou aqui em casa sentindo de Deus um negócio. Qual é a conta do senhor? Disse tal. Eu gastei R$700. Quando eu cheguei em casa, tinha R$2.800. Porque eu decidi algo. Eu decidi enriquecer o conceito de obediência. Não faz só por amor e temor, mas porque é um princípio de reprogramação. Eu seria assim se Adão não tivesse pecado. Você entende isso? Você entende o que eu estou querendo dizer? Não é o fazer por fazer. Tem muita gente fazendo a coisa certa, mas sem querer entender o espírito certo da coisa. Você tem que verbalizar, você tem que transmitir para a sua obediência o espírito da palavra. Um dia eu fiz uma oração, aquela do testemunho ontem de 64 mil. Eu fui fazer uma oração, assim, ó, não botei muita fé não, moço. Eu só rimei no final da oração dizendo, Senhor, eu faço parte de uma igreja local, e essa igreja local às vezes falha financeiramente, mas a sua igreja é universal, ela está em todas as nações. Então eu faço uma oração, eu tenho irmãos em todos os países. Aí eu falei, ó, Espanha, Japão, Estados Unidos, tal lugar. Fui falando. Eu oro por uma convergência mundial e milionária de recursos, porque eu amo o teu nome, eu só quero que o Senhor se torne famoso. Só citei os países. Você não sabe o que aconteceu. Aí entra um contato do Japão. Pastor, sou do Japão. Sua vida me abençoa muito. Posso ser mantenedor da sua vida? Deixa eu pensar aqui. Estados Unidos, Europa, Portugal. Uma modelo de Portugal, famosíssima. Encontrei seu ministério e você transformou minha vida. Posso mandar uma oferta? A irmã dos Estados Unidos, posso. Mas o temor, ele precisa dar um trilho a nós. A gente foca muito, às vezes, na prosperidade, por isso que não chega. Por isso que eu disse, você tem que entender o porquê o dinheiro tem que vir, senão ele não virá. Nesse momento histórico, no qual Deus está, através de Jesus, construindo um novo destino, e na minha concepção, um destino final, haverá só mais um próximo e definitivo avivamento. Jesus Cristo não está tratando com qualquer crente. Não é acepção para a salvação, ele nunca fez. Mas você concorda comigo que Jesus sempre fez acepção para comunhão, relação, multidão, 70, 12, 3, poucos amigos, porque quanto mais estreita a responsabilidade, mais há uma seletividade, incredulidade também vem pelo ouvir.
Não é só fé que vem pelo ouvir. Então, o próprio Cristo exerceu um tipo de inteligência. Lembra quando o pai disse, minha filha está morta, ela dorme, olhe para mim, venha, venha. Quando disse, a menina está dormindo, e eles riram. O que Jesus fez? Mandou todo mundo sair. Ficou ele, o pai, João, Pedro e Tiago. Porque as pessoas certas geram um ambiente certo. E o ambiente certo gera milagre! Um dia eu fui no banco. Puxa meu extrato aí do mês, gerente. Aí ele puxou. Quando ele puxou, eu sentei. Perna, pamba. Olha, cadê meu dinheiro? Eu fui tirar ali o saldo lá fora, 23 centavos. Mas foi muito dinheiro que passou na minha conta aquele mês. Como eu disse ontem, talvez o meu muito para você ainda é pouco. Mas para quem estava em Maceió passando fome até esses dias, meu irmão, eu disse, Senhor. Aí o Senhor disse, manda ele tirar todos os extratos de transferência que você fez. Eu falei, me dê todos os extratos de transferência que eu fiz. Aí eu peguei. Aí me emocionei. O Senhor disse, ligue para todo esse povo e pergunte se sua existência é útil para eles. Amém. Filho, eu quero e vou continuar prosperando. Mas esses que eu quero prosperar precisam dormir menos para alguém dormir melhor. O ter muito sempre foi e agora muito mais diz respeito ao sono que você vai providenciar a alguém. Porque os meninos o Senhor ainda permite que sejam salvos, mas só os adultos pagam as contas. Filho é uma bênção, ok? Mas filho só consome até que venha a idade da razão para pegar junto com o pai. E na fé não é diferente. Os meninos querem tudo. E o pai vai perguntar, para quê? Deus, cadê meu dinheiro? Está fazendo com que alguém durma melhor. Imagina aquelas histórias que eu comecei a contar a você sobre esse resgate que a gente está fazendo de transexuais. Tem uns que eu nem vi, só me ligam. Fiquei sabendo que você ama esse povo esquisito aí, ó. Tem um camarada aqui em Natal. Eu disse, eu pago. Eu sei a dor que é não ter um pai. Pago. Aí já pego o telefone, ligo e tal. E as pessoas dizem, por que você se importa? Aí eu digo, em Adão eu não me importo. Mas em Jesus, eu entendi quem eu sou. Eu entendi o que eu tenho e para que eu tenho. O temor do Senhor. Quem imagina? Jesus volta e você está com dinheiro nessa conta aí que nunca teve sentido nem apostólico e nem missionário. E agora? Não é que você não se programa, não é que você é irresponsável, não é que você não pode ter bens, aplicações na bolsa de valores, poupança, não é nada disso. Não é que você vai virar um hippie em nome de Jesus, ok? Eu tenho 3 filhos e esposa, meu irmão. Eu quero a vida mais excelente que eu puder dar a eles. Não como fruto de minha omissão. Eu quero uma vida extraordinária, com a plena consciência que Jesus volta e eu não passo vergonha. Meu filho, você sabia que eu queria resgatar o mundo. Lembra dos moráveis? Para que o cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos. E o que é isso? Não é só amor, é temor. Jesus quer o mundo para ele. E aquele que entendeu quem era em Jesus Cristo, aquele que entendeu o que tem em Jesus Cristo, precisa fazer a mesma coisa que Jesus estaria fazendo se estivesse aqui ainda em carne.